Pronto, agora foi. Beleza, então, pessoal, como a gente tinha combinado anteriormente, né, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, o esquema das aulas para a disciplina vai ficar um pouco diferente, porque a gente não está fazendo muito exercício, né, aqui com a gente, e também gasta mais tempo quando eu tenho que fazer toda a teoria junto com vocês. Apesar de ter a vantagem de vocês conseguirem me acompanhar e tal, geralmente é um pouco mais lento, né, quando eu faço assim. Então, a partir já da semana que vem, nós vamos fazer da seguinte forma: a gente vai lançar os vídeos, né? Os vídeos vão ser pré-gravados, aí vocês assistem. Eu vou dividir em trechos menores, então vídeos de até 20 minutos, certo? Vão ser mais curtos e a gente coloca para vocês. Vocês assistem e nas quartas-feiras a gente se reúne para resolver exercícios referentes àqueles vídeos ali da semana. É um pouco curto, vamos dizer assim, porque nossas aulas são terças e quartas, né? Então, por conta disso, é um pouco inoportuno esse intervalo, vamos dizer assim, né? E de terça para quarta é pouco tempo, é o dia seguinte. Mas eu acho que assim vai ser mais interessante. Certo? Então, eu vou tentar sempre colocar, não necessariamente na terça, mas eu vou tentar colocar já na segunda, para ver se vocês têm algum tempo aí entre segunda e terça para assistir um pouco antes, tá? Ou o que eu posso fazer é deixar os exercícios da quarta serem da semana anterior. Então, no caso, nessa próxima semana agora, na semana que começa no dia 17, que vai de 17 a 21, eu vou postar os vídeos para a gente concluir o capítulo 5, mas na hora dos exercícios eu posso fazer os exercícios da primeira metade do capítulo 5, né? Então sempre fica um pouco retroativo. Como hoje eu vou resolver exercícios do capítulo 4, apesar da gente ter avançado um pouco no capítulo 5, porque já é algo que já deu para vocês estudarem, já deu para vocês olharem, certo? E a gente vai fazendo assim dessa forma e a gente vai avançando no conteúdo, certo? Os exercícios de prova vão ser bem semelhantes aos exercícios que eu vou mostrar hoje. Não são muito difíceis, o objetivo aqui não é que a prova seja super difícil e tudo mais, certo? O objetivo é que vocês demonstrem que sabem fazer essas contas, que sabem fazer corretamente todas essas questões. Então vamos começar com um exercíciozinho mais simples, ok? Então, esse cara daqui, eu não sei qual é a numeração desse na edição em português, mas na minha edição é o 22 do quarto capítulo. Então, a questão é a seguinte: dado um fluxo, uma densidade de fluxo elétrico igual a y ao quadrado na direção x, mais 2xy na direção AY, menos 4z na direção AZ. Primeiro de tudo, encontre quem é a densidade volumétrica e segundo, quem é o fluxo elétrico na seguinte superfície. A superfície é fechada em x, né? Então, fechada em x não, ela é constante em x, né? Então, x igual a 3 e y variando entre 0 e 6, z variando entre 0 e 5. Beleza, então essa é uma questão bem simples, né? Como é que a gente começa a resolver essa questão? Primeiro de tudo, a gente tem que perceber o seguinte, né? A lei de Gauss, ela vai relacionar o campo densidade de fluxo elétrico à densidade volumétrica de cargas. Note que aqui a gente pode ter diversas densidades, né? A gente tem, basicamente, a densidade de cargas, que pode ser uma densidade linear, uma densidade volumétrica ou uma densidade superficial. A gente tem o vetor densidade de fluxo elétrico, que é um campo vetorial, né? Cujo valor em cada ponto é a densidade de fluxo elétrico naquele ponto do espaço, e quando a gente faz uma integral numa superfície, a gente vai obter essa integral, né, vai obter esse fluxo elétrico. E a outra densidade que a gente trabalha é a densidade de energia. Né? A densidade de energia elétrica é dada por ε0 sobre 2, módulo do campo elétrico ao quadrado. Então, a gente pode ter densidade de energia, a gente usa para calcular a energia elétrica armazenada numa região, em um capacitor, por exemplo. A gente tem a densidade de cargas, né, que é a distribuição de cargas, e temos também a densidade de fluxo elétrico. Beleza, então aqui, para a gente relacionar os dois, a gente vai usar a lei de Gauss na sua forma diferencial. Então, o que a lei de Gauss afirma? A lei de Gauss afirma que, dada uma certa superfície,
a quantidade de carga envolvida nessa superfície fechada será igual ao fluxo elétrico que sai dessa carga. E diretamente dessa relação matemática, a gente pode obter que, portanto, quando esse volume S torna-se um volume infinitesimal, essa carga torna-se a minha densidade volumétrica. E o meu fluxo elétrico será quem? Será o divergente desse campo D. O divergente de D são os elementos geradores do campo D. Então, se a gente está dizendo que existe um certo campo D que é gerado por uma distribuição de cargas ρV, o divergente de D deve ser igual a ρV para que os dois tenham uma relação aqui de campo gerador e campo vetorial. Certo? Então, aqui esse campo gerador gera esse campo vetorial. Ok. Então, no final das contas, torna-se, né, bastante simples. A minha densidade volumétrica de cargas vai ser o divergente de D. Essa é a lei de Gauss, certo? E aí esse divergente está em coordenadas cartesianas, o que significa que esse divergente vai ser um campo escalar, que é simplesmente as derivadas de cada uma dessas parcelas em relação à variável específica, né? Então, a derivada em relação a x de y ao quadrado, mais derivada em relação a y de xy, mais a derivada em relação a z de menos 4z. Então, faltou um 2 aí, professor. No XY. Faltou um 2 onde? No XY. Segunda equação. Ah, faltou um 2, é verdade. Thank you. Então, são essas as derivadas. Essa derivada aqui é igual a zero, né? Porque y não depende de x. A segunda derivada vai ser igual a 2x, né? Mais a terceira derivada que vai ser menos 4. Então, aqui no caso, 2x menos 4. Essa é a distribuição de cargas que provoca esse campo D. Beleza. Agora a gente precisa encontrar o fluxo nessa superfície S. Beleza, então quem é que vai ser o fluxo nessa superfície S? Eu vou fazer uma integral na superfície S de D vezes o vetor ds. Quem será o vetor ds nesta superfície aqui, né? Então, lembrando que o vetor ds é o vetor infinitesimal de área na direção normal a essa superfície, né? Então, se a minha superfície tem uma coordenada x fixa, a gente pode desenhar esse cara daqui, né? Deixa eu desenhar menorzinho. Então, x, y, z. Então, esse meu plano aqui, ele tem todos os valores de x iguais, né? Então, x igual a 3. O y varia entre 0 e 6. Então, se esse meu valor aqui é o valor 6, o y varia entre 0 e 6. E o z varia entre 0 e 5. Eu vou escolher aqui uma altura para ser igual a 5, né? E o meu z irá variar entre 0 e 5. Então, a gente está olhando aqui, ó, as faces desse cubo. E eu quero calcular o fluxo somente nessa face frontal desse retângulo aqui, né? Na verdade, desse cubo não, né? Dessa região aqui. Então, eu posso dizer que essa minha integral é, na real, uma integral nas variáveis y e z, uma integral dupla, em que z vai de 0 até 5 e o y vai de 0 até 6. O meu campo vetorial já é dado, né? Então, meu campo vetorial está aqui em cima. Y ao quadrado ax mais 2xy ay mais, menos 4z az. Ok, produto interno, vetor ds. Né? O vetor ds é o elemento infinitesimal de área. Então, eu vou considerar uma área infinitesimal aqui. E o vetor
que aponta nessa direção. Então, aqui, o vetor será o próprio vetor AX. E os comprimentos, como a gente está em cartesianas, são as próprias variações, né? Na vertical, a minha variação será dz, e na horizontal, a minha variação será dy. Então, esse vetor ds aqui será igual a dy, dz, né? Concordando aqui com essas variações, na direção AX. Então, portanto, quando eu faço esse produto interno, as minhas componentes em AY e AZ, né, não vão influenciar essa minha integral. Então, esse cara torna-se a integral de 0 a 5 e 0 a 6 de y ao quadrado dy, e é isso. Esse será o meu fluxo. Né? O AX interno a x está igual a 1, e AX interno a y, AX interno a z, dão iguais a 0. dy dz aqui, né? Beleza. Z que varia até 5, Y varia até 6. Perfeito. Então, essa integral é separável. Vai ser integral de 0 a 5 dz vezes a integral de 0 a 6 de y ao quadrado dy. Então, essa minha primeira integral aqui vai ser igual a 5. A minha segunda integral será y ao cubo sobre 3. Tá certo, Sóstenes? Tranquilo. Beleza. Y ao cubo sobre 3, variado entre 0 e 6, então final menos inicial. Esse fluxo aqui nessa superfície S será igual a 5 vezes 6 elevado ao cubo sobre 3. Aqui vai dar algum valor qualquer. Certo? Então é bem tranquilo, né? Essa questão ela pode ser feita para vários sistemas, mas a lógica aí permanece a mesma, né? A gente pode ver uma coisa mais... Professor, se pede Oi. para todas as tampas, no caso, só mudaria o ds, então, né? Se pede o fluxo para toda, na direção x, na tampa frontal, na lateral, superior, só mudaria o ds, então. Exatamente. Então, se a gente quer uma outra superfície, a gente faria um ds diferente. Agora, se a questão pedir todos se pedir o fluxo total na superfície fechada, aí é mais fácil a gente fazer a integral e Rolver, né? Seria mais fácil a gente integrar esse cara daqui no volume, por exemplo. Mas sim, eu só mudaria quem é dy, dz, ax. No caso aqui, na lateral, por exemplo, seria, nesse ponto aqui, né? Seria dx, dz, porque a minha variação está acontecendo em xe, ay, por exemplo. Beleza. Né? E aí faz as 6 e soma. Tranquilo, né? Vamos ver uma outra questão também de aplicação aqui. Professor, qual seria mesmo a unidade de fluxo? A unidade de fluxo, deixa eu lembrar aqui, porque o campo elétrico... Putz, me pegou agora. O campo elétrico, ele é medido em farad por metro. Deixa eu conferir aqui isso aqui para falar certinho. Electric flux unit. O fluxo elétrico é dado por voltmetro. Então, a densidade de fluxo elétrico vai ser dada por volt por metro. A mesma unidade do campo elétrico. Beleza, entendi. O fluxo elétrico é voltmetro e a densidade de fluxo elétrico volt por metro. Então, a mesma unidade do campo elétrico. Faz sentido, né? Já que a gente relaciona diretamente campo elétrico com a densidade de fluxo, né? E o ε0 é adimensional. O volt por metro. Beleza. Vamos ver outra questão. Eu tinha marcado as questões, mas como eu reiniciei, eu perdi a minha anotação. Vamos ver. Uma esfera de raio.
raio A, centrada na origem, possui a seguinte densidade. Então, a densidade volumétrica é dada por 5R1/2, de 0 até A. E a densidade é 0, caso contrário. Beleza, vamos colocar aqui igual assim, né? Beleza, então a gente quer determinar o campo elétrico em todos os pontos. Então, vamos lá. Aqui, obviamente, esse problema não depende nem de φ, nem de θ, então a gente sabe que haverá uma simetria. Se eu desenho, por exemplo, uma esfera centrada, né? Mesmo para qualquer ponto no interior ou no exterior, qualquer ponto de observação, ponto P de observação aqui, eu sempre tenho uma simetria, né? Então, qualquer que seja uma carga aqui, densidade D, que provoque uma parcela de campo elétrico, haverá sempre uma parcela de Q de mesmo valor, oposta a ela, né? De tal modo que o meu campo terá sempre uma componente em R não nula e as outras duas componentes nulas. Eu não tenho componentes nem em φ e nem em θ. Então, por simetria, a gente já vai usar essa aproximação. Por simetria, o campo elétrico é... Aliás, a aproximação não, né? A gente vai usar essa informação. AR. Beleza, então aqui a gente tem claramente duas situações. Porque quando a gente fizer a lei de Gauss aqui, nós podemos escolher uma gaussiana interna à carga, a minha distribuição, né, interna à minha esfera, ou posso fazer uma gaussiana externa à minha esfera. Quando eu faço a gaussiana interna, a minha quantidade de carga não é igual à quantidade de carga total, né? Ela vai ser somente uma parcela dessa quantidade de carga. Já quando eu faço a minha gaussiana fora, se eu faço ela fora, essa minha integral vai de 0 a A, né? A integral da carga. Então, eu tenho aqui duas regiões diferentes em que eu posso determinar esse valor. Então, beleza. Então, vamos primeiro calcular o campo internamente e depois a gente calcula o campo no exterior desse volume. Então, no interior, do volume. A lei de Gauss, né, ela vai sempre afirmar que a carga envolvida é igual ao fluxo elétrico naquela superfície S, certo? Então, se o meu campo tem esse formato, o meu fluxo S vai ser a integral, né, fechada nessa superfície S, só que essa é uma superfície S no interior do volume, né? Então eu vou dizer que o meu raio é menor do que A. De quem? De D ds. Certo? Então aqui eu posso simplesmente dizer que esse meu D é ε0E vezes o meu ds. O ds será o elemento infinitesimal de área que aponta para fora dessa esfera. Então, se a gente pegar aqui um trecho na esfera que aponta para fora, obviamente ele aponta na direção AR, né? E quem é que são os elementos infinitesimais, né? Esses elementos aqui, quando a gente calcula o ds, a gente sabe que o ds é igual ao meu fator de conversão da componente I vezes o DI, isso multiplicado por HJDJ, então a conversão da outra componente vezes o DJ na direção AK, né? Então aqui quem são essas direções? O meu K aqui está sendo o raio R, então portanto I será a minha componente θ e esse cara daqui será a minha componente φ. Quem são as meus fatores de conversão, né? Meus fatores de conversão. O raio já está em dimensões de espaço, então o fator de conversão do raio é igual a 1. O θ, meu fator de conversão é o R, e o HJ é R seno θ. Então, o meu ds será R ao quadrado seno θ
d θ d φ AR. Então, essa é a minha integral aqui na segunda parte. Beleza. E a carga envolvida é também uma integral, só que agora no volume, de ρv dv. E esse meu dv, né? O dv vai ser r ao quadrado, seno θ, é o produto dos três, né? É hi, hj, hk, di, dj, dk. Então, esse cara daqui é r ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. Ok? Então, vamos lá desenvolver essas integrais aqui, né? Quem é o meu ρv? Meu ρv é 5 R1 sobre 2, né? Então, 5 R1 sobre 2 é uma integral vezes R ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. dr, dθ, dφ. Faltou o dr aqui, né? Já que é uma integral volumétrica. dr, dθ, dφ. Quem são os meus limites de integração? Faltou incluir isso aqui. É uma integral tripla. Vamos lá. Até que ponto vai variar o meu ângulo φ, né? O ângulo φ varia cobrindo 2π. O meu ângulo θ varia cobrindo de 0 a π. Então, φ vai variar de 0 a 2π. O θ vai variar de 0 a π. E o raio vai variar de 0 até um certo raio interno, porque eu estou ainda observando um raio R menor do que A, né? Então, posso dizer que ele varia de 0 a R. E vou colocar aqui em linha para a gente poder diferenciar a variável que eu estou usando para integrar a carga e a variável que eu estou usando como variável do ponto de observação. Então, ele varia de 0 até o raio do ponto de observação. Isso aqui é igual a integral, aqui eu estou integrando dθ dφ, né? Então, eu vou integrar só de 0 a 2π, integrar de 0 a π em θ, de ε0, campo elétrico, quando eu fizer esse produto interno aqui, né, o campo elétrico é dado por ER, AR, então quando eu fizer esse produto interno vai sobrar o módulo dos dois vetores, ER, R ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. Então, ER, R ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. Por que aqui eu não uso, né, o linha aqui no R, não coloco R' nesse cara? Porque essa superfície, ela está criada sobre o ponto de observação. Então, se o meu ponto de observação é interno, esse raio R menor do que A, né? Ele já é o raio do ponto de observação, porque esse cara daqui é o integral de superfície, e esse cara é o integral do volume. Então, esse raio aqui está variando, e este raio aqui não. Esta é a integral no volume, então o raio vai de 0 até o ponto de observação, por isso os limites de integração, só que esta superfície não, essa superfície é avaliada no ponto de observação. Então, aqui, as minhas variáveis, elas não... O meu raio, ele não muda, né? A minha superfície gaussiana é de raio constante. Beleza. Então, aqui, eu posso fazer a separação dessas integrais, né? Então, a minha primeira integral vai ser a integral do raio, integral de 0 a R, né? De 5, R'. Aí, aqui, no caso, R'5 sobre 2, né? Fazendo aqui a soma desses dois caras, dR', integral de 0 a π de seno de θ', de θ', integral de 0 a 2π de dφ'. Isso tudo aqui vai ser igual à integral. Deixa eu colocar essas coisas tudo para fora. Esse R é constante, né? Então, ε0 é R.
R ao quadrado também é constante. Então, a integral de 0 a π de seno de θ dθ, integral de 0 a 2π de dφ. E essas integrais vão ser iguais. E aí a gente cancela todo mundo. Beleza, então resta a gente integrar esse cara daqui. Então, como é que eu integro esse polinômio, né? Eu vou somar 1 a esse polinômio. Então, R' 7 sobre 2, né? E aí multiplico por 2 sobre 7, porque quando eu fizer a derivada, ele volta a ser 5 sobre 2. Isso tudo vezes 5, então 10 sobre 7. Se eu fizer besteira, vocês me dizem aí. De 0 até R igual a y0 é R ao quadrado. Então, quando a gente substituir aqui, né, vai ser simplesmente substituir R' por R. Então, portanto, o meu campo elétrico, meu ER, né, é igual a 1 sobre ε0 R ao quadrado, né, passando esse cara lá dividindo, vezes 10 sobre 7 R a 7 sobre 2. Certo? Então, quando eu subtraio aqui, né, vai ser 7 sobre 2 menos 2, no caso 4 sobre 2, então vai dar 3 sobre 2. Então, o cara daqui é 10 sobre 7 ε0 R elevado a 3 meios. Portanto, meu campo elétrico é igual a 10 sobre 7 ε0 R elevado a 3 sobre 2. AR. Beleza? Tranquilo até então, né? Beleza. Tranquilo. Beleza, não tem nada novo aqui, na verdade. Vamos lá. Next. Cabo coaxial de raio externo A. Na verdade, o raio externo B, né? De raio interno A. Possui no raio interno, né? Possui no raio interno uma densidade superficial de cargas igual a ρ0 dividido por ρ, em que esse ρ0 é uma constante. Né? Determine E em todo o espaço. Agora que eu estou relendo essa questão, eu não entendi porque que ele botou ρ como variável aqui. Né? Eu colocaria isso aqui simplesmente ρ0 sobre A. É ρ0 sobre ρ, né? Ρ é o raio cilíndrico interno, então não tem muito o que fazer. Vamos lá. Então, esse problema também é um problema clássico. Então, tem um cabo coaxial. Normalmente, o cabo coaxial, como é que ele é composto? Ele tem um material dielétrico, e aí um condutor interno e um condutor externo. Esse condutor externo, ele é aterrado, ele tem potencial zero. Então, isso implica que fora do condutor, eu não tenho campo elétrico. O campo elétrico externo é zero.
Beleza, porque ele está sendo isolado pela presença desse condutor aqui. Mas internamente eu posso ter campo elétrico no meio. Observando o interior do condutor interno, eu também sei que o campo elétrico aqui é igual a zero. Por quê? Porque se eu tomo superfícies gaussianas no interior desse cara, eu não tenho quantidade de carga, então meu fluxo tem que ser igual a zero. Só que por conta da minha simetria, isso exige que também, como ele não tem nenhuma carga envolvida, por simetria isso exige também que o campo elétrico seja zero no interior. Então, beleza. Eu só preciso determinar quem é o campo aqui, né? Então, já sei que meu campo elétrico é zero para o raio menor do que A e é zero para o raio maior do que B. Agora, a gente só precisa determinar o raio numa superfície gaussiana interna. Então, qual vai ser a superfície que a gente vai tomar? Primeiro, a gente sabe aqui também, por simetria, que o campo elétrico é radial também. Só que agora, esse campo elétrico ele é radial no cilindro. Então, a gente pode dizer que esse campo aqui ele é ρ, a ρ, entre A e B. Beleza. Então, a gente vai tomar essa superfície gaussiana, ela vai ser igual à carga envolvida. Então, vamos lá. A superfície que a gente vai tomar vai ser também um cilindro, só que esse cilindro é centrado na origem também, né? Um cilindro de altura H. Então, vamos colocar essa altura aqui, que vai ser também a altura do trecho que nós estamos observando no cabo coaxial. Então, seja uma altura H do cabo coaxial, a gente vai observar essa integral aqui. Então, novamente, pela lei de Gauss, a gente sabe que a quantidade de carga envolvida é igual ao fluxo. Só que aqui, o meu fluxo, ele tem três superfícies, né? Ele tem uma tampa superior, tem uma tampa inferior e tem uma lateral. Então, eu posso dizer que esse fluxo é o fluxo da tampa superior mais o fluxo da tampa inferior mais o fluxo da lateral. Só que perceba quem são os meus DS, certo? O meu DS na tampa superior, quem são os meus DS em cada um desses? Deixa eu pegar isso aqui e mover para lá. Quem são os meus DS em cada uma dessas tampas, tá? O meu DS na tampa superior está apontando na direção aqui do crescimento de Z, né? Então, AZ. Ok. E quem são os seus comprimentos? Então, o raio está movimentando já é em unidades de comprimento, então vai ser o próprio dρ. E o meu ângulo φ vai ser ρ dφ. Então, o meu ds para a tampa superior é ρ dρ dφ na direção AZ, que é o mesmo ds para a tampa inferior, ρ dρ dφ AZ. Só que como eu já estabeleci que o meu campo D ele é radial, então ambas essas componentes aqui serão ortogonais, o ds e o campo, o que significa que esses dois fluxos são iguais a zero. Só no componente lateral é que eu vou ter um ds que faz sentido, né, integrar, porque o meu ds na lateral, na superfície lateral, será na direção φ, ρ dφ, em Z será dz, né? E ele aponta na direção do raio, então a ρ. Então essa terceira será ρ dφ dz a ρ. Então, portanto, esse produto será o único não nulo dos três. E a minha carga envolvida é simplesmente a integral volumétrica. Então, eu posso fazer essa igualdade ser integral no volume de ρv dv é igual à integral do fluxo lateral. Só que perceba que eu não tenho densidade volumétrica de cargas, eu tenho uma densidade superficial de cargas.
E essa densidade superficial de cargas acontece exatamente em ρ igual a A, com ρs igual a ρ0 sobre A. Então, este lado da integral passa a ser integral em S, integral na superfície de ρs dv. E aí agora a gente pode desenvolver mais essa integral. Então, a minha integral na superfície será duas integrais, né? Eu não estou variando o raio, eu estou variando quem? Eu estou variando essa superfície, né? Então, a superfície gaussiana, ela vai variar em Z e em φ. Então, Z eu vou fazer variar entre 0 e H, π eu faço variar entre 0 e 2π. De quem? Do meu ρs, aliás, aqui tem que substituir Eu pensei por que ds. variava o raio, professor. Essa superfície. Não. Não. Veja. O que eu estou fazendo aqui? Esse cara daqui é a integral da carga, certo? Beleza. Normalmente ela seria integral no volume de ρv dv. E eu iria variar o raio para integrar em todo o volume. Só que nesse nosso caso particular, só existe carga no condutor. Não existe carga aqui no espaço livre Ah, tá. O entre os raio é dois. fixo, né? Beleza. Então, nesse caso, a minha integral volumétrica resume-se à minha integral de superfície, ρs dv. Por quê? Ρs ds. Porque eu não estou mais precisando variar todo o meu volume. Eu estou variando só numa superfície. Você também poderia imaginar como se a minha densidade volumétrica fosse dada por ρ0 sobre A, ou no caso ρ0 sobre ρ, com ρ variando, multiplicado por um delta de Dirac de ρ menos A. E aí, quando você colocasse na integral, essa integral ia ser constante, ela ia sair. Você não ia variar aqui no raio. Isso aqui complica essa interpretação. Esquece isso aqui. A gente imagina como sendo só a integral na superfície da carga. Certo? Então aí a gente não faz o raio variar. Essa integral aqui é a integral a integral não na tampa, certo? Ela não é a integral nessa tampa azul aqui, ela é a integral lá dentro, aqui dentro. É a integral no condutor interno para o raio igual a A. Então quem é que vai ser o meu ρs? É ρ0 sobre A vezes o meu ds. Quem é o ds aqui? Ds é essa mesma quantidade aqui. Então ela é ρ dφ dz. Só que presta atenção, esse ρ aqui, a gente está integrando nesta superfície interna, certo? Estamos integrando no condutor. Então, esse ρ aqui, em particular, é igual a A. E a gente pode cancelar. Ficou claro porque a gente faz isso, né? Essa integral é a integral da carga envolvida. A gente está avaliando a carga envolvida no raio cilíndrico ρ igual a A. Então, a gente corta. E talvez tenha sido por isso que ele tenha definido ρ0 sobre ρ aqui no livro, para evidenciar esse cancelamento aqui. Essa é a carga envolvida, né? Isso aqui será igual à minha integral do fluxo. Então, na lateral, meu ds é o mesmo, e eu vou colocar aqui o meu campo D. Então, é ε0, fazendo aqui a integral dupla também, e ε0 é ρ, né, minha componente em ρ. Isso aqui vai ser multiplicado com o vetor a ρ, mas esse vetor a ρ vai ser multiplicado por esse cara daqui também. Então, ρ dφ dz. O arrow já multiplicou-se pelo arrow aqui do ρ. Φ vai variar entre 0 e 2π, e z vai variar entre 0 e h. Então vejam só, este ρ aqui é o ρ do ponto de observação, não o ρ da carga. Então, no caso, ele é uma variável, porque quem é esse raio ρ aqui? Se a gente observar nessa figura, esse raio ρ é da origem até
a minha gaussiana. Esse cara daqui é ρ, minha variável no ponto de observação. Esse outro raio daqui, o que eu cancelei A com A, era simplesmente a integral da quantidade de carga. Era esse vetor daqui até aqui. Então, esse cara daqui é A. Certo? Então, por isso que ρ é uma variável, mas A não. Porque a minha superfície gaussiana ela pode ir de A até B. Mas a minha carga está toda concentrada em A. Por isso, um é constante e o outro é variável. Então, aqui eu posso tirar um monte de coisa aqui. Na verdade, eu posso cancelar também, né? Então, esse cara daqui vai sair o ε0, vai sair o ρ, beleza? E vai sair o ρ também, porque apesar de ρ ser uma variável, aqui eu estou integrando em função das outras variáveis. Né? Então, ρ sai da minha integral. E sobra só a minha integral de 0 até h de dz e a integral de 0 a 2π de dφ. No meu outro lado, dφ', dz', né? Porque são, enfim, variáveis da carga, eu retiro o ρ0 vezes as mesmas duas integrais, né? Então, essa primeira integral vai dar h e a segunda integral vai dar 2π. E a gente cancela uma com a outra. Então, ρ0 é igual a ε0 é ρ. Isso implica que ρ é igual a ρ0 sobre ε0 ρ, que ρ é uma variável, certo? Isso aqui é válido para o raio igual entre A e B. Então, quem é o meu campo? É igual a ρ0 sobre ε0 ρ a ρ para o raio entre A e B. E 0 vetorial, caso contrário. Eu espero que eu tenha colocado 0 vetorial lá em cima também. Botei. Ótimo. Tranquilo? Tranquilo, beleza. Massa. Vamos fazer uma outra. Aqui. Vamos lá. O potencial elétrico em uma região é dado por V é igual a ρ ao quadrado E elevado a menos Z seno de φ volts. Então, obtenha campo elétrico. Então, é também uma questão de aplicação direta. A gente tem a relação entre o campo elétrico e o potencial como campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Então, novamente, o que é o gradiente? O gradiente aponta na direção do crescimento de um campo escalar. Então, se eu tenho esse campo escalar aqui, por exemplo, que cresce nessa direção, imagine que essas são curvas isométricas. Então, se elas crescem nesse sentido, o meu campo gradiente aponta no sentido contrário. Ou melhor, o meu campo gradiente aponta no sentido do crescimento. Então, aqui seria um pico, por exemplo, uma montanha. O meu campo gradiente aponta na direção que faz você subir a montanha, por exemplo. O campo elétrico ele vai apontar menos essa direção, ou seja, na direção contrária. Ele aponta na direção de decréscimo do potencial elétrico. Na direção de queda do potencial elétrico. Beleza. Então, aqui é só questão de aplicação direta do gradiente. Quem é o gradiente, né, de um campo escalar? Então, a gente pode dizer assim, que é grade de V, ou anotá-lo dessa forma aqui, né, gradiente de V. Como é que a gente dá a generalização desse gradiente de V? Então, ele é 1 sobre HI
derivada parcial de V em relação a I, mais 1 sobre HJ, derivada parcial de V em relação a J, mais 1 sobre HK, derivada parcial de V em relação a K. Então, aplicando esse cara daqui neste campo em particular, eu posso dizer que o campo elétrico é igual a menos. E aí vai. Primeira parcela vai ser quem? 1 sobre HI, né? Que coordenada a gente está? A gente está em coordenadas cilíndricas, né? Então, o HI é igual a 1, HJ é igual a ρ e HK é igual a 1 também. Coordenadas cilíndricas. Então, aqui vai ser 1, derivada parcial do potencial em relação a o raio, que é a primeira coordenada. Aqui vai ser 1 sobre o raio, derivada parcial do potencial em relação a φ, mais 1, no caso terceiro é 1 também, derivada parcial do potencial em relação a z. E eu não precisava ter feito esse colchete tão grande. Beleza, então, campo elétrico é menos a derivada parcial do potencial em relação a ρ, né? Então, essa derivada parcial aqui, todo mundo aqui é constante, então vai ser 2 ρ e elevado a menos z, né? Então, 2 ρ e elevado a menos z seno de φ. Ah, faltam os meus vetores aqui. O gradiente é uma quantidade vetorial, né? Então, aqui a ρ, a φ e a z. Então, esse cara daqui, a ρ. Vou colocar já o menos para dentro, tá? Economiza tempo. Então, esse cara daqui vai ser 1 sobre ρ. Aqui, no caso, vai ser menos 1 sobre ρ. Vezes essa derivada, então estou derivando o potencial em relação a φ, né? Então, aqui é o seno, a derivada do seno é o cosseno, então vai dar ρ ao quadrado elevado a menos z, cosseno de φ. Então, o ρ ao quadrado vai cancelar aqui com 1 sobre ρ, vai dar ρ também. Então, ρ é elevado a menos z, cosseno de φ, na direção a φ, menos, né, porque tem esse menos aqui, a derivada em relação a z. Aí essa derivada em relação a z é a derivada de e elevado a menos z, então ela é menos e elevado a menos z. Então vai só sobrar um menos 1 aqui na frente. Então, esse menos 1 vai transformar esse cara aqui em mais, ρ ao quadrado, e elevado a menos z, seno de φ. Seno de φ a z. Tranquilo também, né? Aí na questão especificamente ele pede para a gente calcular em um ponto, mas eu acho isso desnecessário, é só a substituição de valores. Tranquilo até então? Tudo certo. Tranquilo. Beleza. Aqui tem questões mais e menos trabalhosas e tem questões mais e menos trabalhosas, mas conceitualmente elas são bem semelhantes. Essa aqui acho que vai ser legal também, o potencial é diferente. Então, seja campo elétrico igual a 10 sobre R ao quadrado na direção do raio, volts por metro. Encontre o potencial de A até B, ou seja, VB menos VA, onde A
onde A é 1 π sobre 4, π sobre 2, e B é 5 e 0. Essa aqui é um problema em cilíndricas, né? Isso está evidenciado pelo fato de eu ter R minúsculo aqui, né? Então, aqui eu estou supondo que esses caras são R, θ e φ. Beleza. Deixa eu perguntar para vocês agora. Como é que vocês resolveriam esse problema? Tem algumas formas de resolver. Tem duas formas, vamos dizer assim. Deixa eu pensar aqui, professor. Ele está pedindo o que mesmo? Dado esse campo elétrico, encontrar o potencial, a diferença de potencial entre os pontos A e B. O que a gente sabe? Pela definição do potencial, não vai não? Pela definição do potencial, talvez a forma mais fácil, né? Então, a definição do potencial... Oi? Integral. Não, continua, professor. Menos a integral de A até B de E dl. Essa é a forma mais fácil. Uma outra forma possível, mas não necessariamente mais fácil, seria a gente encontrar quem é a distribuição volumétrica referente a esse campo, certo? Fazendo divergente de D, ou epsilon divergente de E, né? Eu poderia fazer epsilon 0 divergente de E. E calcular o meu potencial em A como potencial absoluto. Então, eu determino que o potencial no infinito é igual a zero e faço o meu potencial de A como sendo a integral no volume, e aí esse é um volume infinito, certo? Então, é uma integral mais chatinha de fazer, de ρv dv sobre 4π epsilon 0 módulo de R menos R' ao quadrado. Não, ao quadrado não. Simples assim. Fazer essa integral aqui de infinito até A, né? Então isso aqui não é nem um pouco agradável. Certo? Nesse volume infinito aqui, em que o meu R é o ponto A, esse ponto aqui, e o R' é o ponto de observação. Essa integral aqui é super chata de fazer. Então a forma mais fácil é essa. Só que vejam só. O meu DL aponta em que direção? Observe a nossa mudança. Vamos desenhar esse ponto aqui. Vamos desenhar em coordenadas esféricas. Eu posso colocar aqui x, y, z. Vamos observar esses dois pontos. Então, quem é esse meu primeiro ponto? Ele tem raio igual a 1, θ igual a π sobre 4 e φ igual a π sobre 2. Então, π sobre 4, né, é 45 graus, π sobre 2 é 90 graus. Então, o meu θ é 45 e o meu φ é 90 graus. Então, se o meu φ é 90 graus, onde é que o meu φ está sendo medido? Né? O φ ele é o ângulo que varia de x para y. O ângulo circular, certo? O ângulo cilíndrico. E o meu θ é o que varia de z para baixo. Θ. Eu estou em θ igual a 45 graus e π igual a 90. Então, eu estou no plano ZY. Mais especificamente com θ de 45 graus. Né? E o meu φ 90 graus vai dar esse plano ZY. Com o raio 1. Então, meu raio aqui é 1. Esse meu vetor aqui é o vetor A, a posição inicial.
Ele pertence ao plano ZY, está encostado no plano ZY. Beleza, e quem é B, né? B tem raio 5, então houve um distanciamento desse ponto da origem. Mas também houve uma variação em θ e em φ. Então, θ igual a π representa o plano XY, né? E φ igual a 0 representa o plano ZY. Então, é um ponto de interseção entre o plano XY e o plano ZY. Desculpa, entre o plano XY e o ponto XZ. Então, é a própria reta X no raio 5. Então, raio 5 está aqui. E esse meu vetor aqui é o vetor de posição B. Então, houve mudança aqui em R, em θ e em φ. Nós teremos que determinar um caminho L. Uma curva L. Ô, professor, não seria em menos x, não? Porque vai ser em π. Sim. Desculpa, você tem razão. É em menos x. Em menos x. Então, vamos expandir essa reta aqui. Ficou ruim porque eu desenhei dessa forma aqui. Vai ficar bem confuso, na verdade. Deixa eu apagar esse cara daqui. Botar ele num ângulo diferente. Para poder expandir essa reta assim. Ele vai lá ficar lá atrás. 5. E x igual a menos 5. Esse aqui é o B. Ok. Valeu. E aí agora a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer um percurso. Né? Um percurso que essa carga está fazendo. A gente pode fazer ele passo a passo. Então, por exemplo, a gente prolonga primeiro DL. A gente vai separar essa curva em três trechos. O primeiro trecho eu vou chamar de L1. Esse L1 vai estender o raio. Então, eu vou fazer o raio variar entre... Deixa eu fazer aqui embaixo. Quem conhece a minha curva L? L1. Eu vou manter o meu raio variando, né? Eu vou manter o raio variando. Olha que frase linda. Eu vou variar o raio de 1 a 5. Ou seja, o raio vai variar entre 1 e 5. Então, esse ponto que está aqui vai se afastar de 1 para 5. Deixa eu fazer ele uma cor que legal. De 1 até 5. Eu vou chamar esse trecho de L1. Para esse trecho, eu estou mantendo constantes os valores de φ e θ. Então, meu θ continua sendo π sobre 4. E o meu φ continua sendo π sobre 2. Não, amigo, não. Não. Você está errado. Veja, vamos lá. Vamos pensar de novo isso aqui direito. Cinco é o raio, π é o θ, e aqui é φ. Φ igual a 0, certo? Então, φ é esse ângulo aqui. Ó. Φ é o ângulo que gira em torno de Z. Φ é o ângulo do cilindro, certo? Então, φ igual a 0 é esse plano aqui. O outro plano seria φ igual a π. Certo, Valdomiro? Acho que foi o Valdomiro que falou, não foi? Acho que foi. Então não é isso não. Certo? Aqui a gente está tratando do plano φ igual a 0. Esse plano φ igual a 0 é nesse lado aqui. Você confundiu aí φ com θ. Θ igual a π é o quê? Θ é o ângulo a partir da parte superior aqui da minha esfera, né? Ele vai de 0 seria até... menos Z, né? Oi? No caso do θ π, seria menos Z, né? Menos Z, é. Ele desceu aqui até menos Z. Então, esse... não, mas
você tinha razão que o meu ponto estava errado. Π, na verdade, seria π sobre 2, né? Então, π está em menos z. Então, o ponto está lá embaixo. Desculpa aí, pessoal, a falta de concentração, né? Pensar isso aqui direitinho. Então, θ está aqui, π sobre 2, está lá em π, lá embaixo. Vamos dizer que aqui seja esse ponto 5. Vamos olhar de novo para ver se a gente não errou, certo? Então, raio 1 quer dizer θ π sobre 4. Então, 45 graus a partir de z. Ok, 45. E x igual a π sobre 2. Então, o φ igual a π sobre 2. Então, 90 graus. Beleza. Chegou aqui nesse plano. Ok. B, raio 5. O meu θ é igual a π. Então, o θ variou completo. 0 a π. Variou até lá embaixo. E aí, o φ não faz diferença, porque eu estou no mesmo lugar. Π igual a 0. Tá. Então, aqui é o meu vetor B. Acho que agora tá certo. Vamos lá. Então, beleza. Eu estou mantendo os mesmos valores de θ e de φ. Beleza. Variei para cá. Agora, o que eu vou fazer? Vamos escolher L2 variando... vamos escolher L2 variando φ. Então, quem que é variar φ aqui? Variar φ vai ser fazer a viagem entre esses dois pontos, né? Estou variando φ ao longo aqui do cilindro. Então, estou transpondo esse ponto do plano XZ, voltando para o plano ZX. Eu estou fazendo o meu φ descer de π sobre 2 para 0. Então, meu L2 vai ser nessa orientação. L1, aqui L2. Então, quem é que vai ser meu L2? Veja que a minha superfície L2, eu escolhi já no raio igual a 5. Então, L2, raio igual a 5. O meu θ permanece o mesmo, π sobre 4. E o meu φ, eu vou fazer variar agora. Então, π sobre 2, φ, e ele vai desse valor até 0. E o meu L3 vai ser uma variação em θ. Eu posso botar outra cor aqui. E essa minha variação vai ser em θ. Então, estou aqui em 45 graus. Eu estou fazendo meu θ completar. Então, L3. Então, L1 eu estou variando ρ. L2 eu estou variando φ. E L3 eu estou variando θ. Beleza. Então, L3. O raio continua sendo igual a 5. O meu φ agora é igual a 0. E o meu θ vai variar entre π sobre 4 até π. O θ varia até lá embaixo, chegando nesse último ponto B. E o meu potencial vai ser simplesmente a soma desses três potenciais. Então, vamos dar nomes a esses pontos aqui, né? Então, vamos dizer que esse ponto aqui eu chamo de C, esse ponto aqui eu vou chamar de D, e depois ele volta para o ponto B. Ok. Então, eu posso dizer que o meu potencial de A até B é igual ao potencial de B menos o potencial de A. Beleza. Só que eu posso dizer que existem aqui potenciais AC, CD e DB. E nesse caso, o meu potencial em AB, eu posso dizer que é a soma do potencial AC, VAC, mais VCD, mais VDB. VAC, VCD, VDB. E a gente pode observar que isso aqui é verdade, porque a gente sabe que VAC é VC menos VA, mais
VD menos VC, mais VB menos VD. Então, pode ver que existe aqui um cancelamento, né, de VD com VD e de VC com VC, resultando VA, VB menos VA, certo? Então, beleza. Então, a gente sabe agora que esse potencial vai ser A menos a integral de E dL em L1, menos a integral de E dL em L2, menos a integral de E dL em L3. Ok. Então, a minha primeira integral, menos integral. A gente está variando em qual variável? Estamos variando em R, certo? No raio ρ. Ok. Então, se a gente está variando no raio ρ, o meu dL é d ρ a ρ. Então, em L1, eu estou variando no raio de quem? De 1 a 5. Então, de 1 a 5. Quem é o meu campo, né? Meu campo elétrico está dado por 10 sobre R ao quadrado, AR. Então, 10 sobre R ao quadrado, AR, esse é o meu campo. Quem é o DL, né? Meu DL é AR. Por que eu falei ρ aqui? Aqui não é ρ, não. Aqui é R minúsculo. Eu botei ρ em todo mundo, não foi? Aqui é R. Eu estou variando R aqui. E aqui é tudo R. R. Beleza. É dl, R. Então esse cara daqui vai ser dr AR. Menos a segunda integral, que é a integral do campo também, mas agora em L2. Então, L2 a gente está variando quem? A gente está trazendo φ de π sobre 2 para 0. Então, a minha integral vai ser menos, aqui, π sobre 2 a 0, do meu campo, 10 sobre R ao quadrado, a R, produto interno, o meu DL. Quem é DL aqui? Quem é DL? Meu DL é o vetor que aponta nessa direção. Veja bem, nessa hora da gente calcular o potencial elétrico, a gente tem que evitar a dupla negação. Eu sei que o meu trecho, eu estou vindo nessa direção. Então, instintivamente, eu poderia querer colocar aqui o meu vetor como sendo menos a φ. Porque o meu L está variando, né, nessa direção. Só que o que acontece? Esse sinalzinho de menos aqui já está definido quando eu troco as orientações de 0 e π sobre 2. Tá? Então, a gente não precisa colocar o menos no vetor, porque senão a gente está gerando uma dupla negação. Você entendeu o raciocínio aqui, Valdomiro? Beleza. Porque senão torna-se uma dupla negação. Estou fazendo duas vezes o sinal de menos e eu vou estar integrando no sentido errado. Então, como eu já coloquei os limites de integração na orientação correta, eu não preciso fazer isso com o vetor também. Então, meu vetor aqui, dl, como eu estou fazendo essa variação em φ, esse vetor ele é multiplicado, né? O módulo do vetor é a minha variação infinitesimal no comprimento. Como trata-se de φ, ele será dφ vezes a minha conversão, né? Hφ. A minha conversão em φ é o próprio raio ρ, ou eu também posso escrever como R seno θ, que é mais apropriado, já que eu estou integrando em coordenadas esféricas. Então, R seno θ de φ na direção a φ. Minha segunda variação é L2. Beleza. Menos integral. Aí qual é a variação que eu estou fazendo em θ? θ eu estou variando de π sobre 4 a π. Então, novamente, vou colocar aqui π sobre 4 a π do campo. Então, 10 sobre R ao quadrado a R vezes. Quem é o meu vetor dl?
Meu vetor dl agora aponta na direção de φ, né? Então, obviamente, esse vetor tem que ter no seu final, desculpa, na direção de φ não, na direção do crescimento de θ. Então, esse vetor tem que ter no seu final dθ a θ. E quem é o elemento de conversão em θ? É o próprio R. Então, R dθ a θ. Então, R dθ a θ. Pronto. Só que, como é de se esperar, o nosso campo elétrico depende apenas do raio. Vamos parar para pensar em que implicação isso tem nas minhas curvas de potencial. Se o meu campo elétrico só varia no raio, isso significa que o potencial só varia com o raio. Porque o campo elétrico, ou melhor, deixa eu reformular. O meu campo elétrico aponta na direção radial. Isso implica que o meu potencial só varia na direção radial. Certo? Só existe variação de potencial na direção radial. Então, portanto, qualquer casca esférica terá sempre o mesmo potencial. Você concorda comigo, Valdomiro? Esse meu raciocínio foi claro. Sim, né? Então, se o meu campo elétrico aponta na direção radial, só há variação de potencial na direção radial. Toda a superfície, toda a casca esférica será equipotencial. Então, isso implica que não haverá, porque o potencial depende do campo, exatamente. Então, não haverá mudança de potencial nem no meu caminho L2 e nem no meu caminho L3. Por quê? Tanto L2 quanto L3 são caminhos sobre a esfera de raio 5. Quando eu faço o caminho L2 ou quando eu faço o caminho L3, eu estou variando a minha posição sobre a esfera de raio 5. Em nenhuma dessas duas variações existirá acréscimo ou decréscimo do valor do potencial, porque o campo elétrico é o mesmo ao longo de toda essa superfície L2 e ao longo de toda essa linha L3, e ao longo de toda a superfície esférica. Portanto, é de se esperar que essas duas integrais, a integral em L2 e a integral em L3, sejam zero. E matematicamente, como você acabou de falar, isso está explicitado no produto interno entre dl e o campo. Então, ó, esse produto interno aqui é nulo e esse produto interno aqui também é nulo. Então, essas duas integrais aqui são nulas, como é de se esperar. Então, é só a gente calcular essa outra integral aqui. Então, esse cara daqui vai ser V a V, o meu potencial, né? É menos 10, integral de 0 a 5, do raio a menos 2, dr. Então, esta minha integral aqui, como eu tenho raio a menos 2, a integral vai dar raio a menos 1, né? Que é um potencial, uma ordem aqui mais alta. E aí eu preciso colocar um menos 2 aqui no denominador para poder... Desculpe, menos 2 não, menos 1. Para contrabalancear. Então vai ser menos 10 vezes menos 1 sobre R. Ou R elevado, ou menos R elevado a menos 1. Avaliado entre 0 e 5. Então, no ponto final, esse cara daqui vai ser 10 vezes 5, 50 volts. Beleza? Tranquilo? Então, em geral, é bem... Só uma pergunta, professor. Essa primeira integral aí que o senhor fez de V a B seria de 0 a 5 também, né? Se botou de 1 a 5. Desculpa. Eu tô concentrado. 1 a 5. Então, aqui é 1 a 5 também. Então, dá 40 volts, né? Valeu, valeu. Dá 40 volts. Não dá 40 volts, não. Hoje eu tô
bem desconcentrado. Isso aqui é 10 sobre R, avaliado de 0 a 5. 1 a 5. Avaliado de 1 a 5. Então, esse cara daqui é 10 sobre 5, final, né? Aí tem isso, o menos já foi incorporado, menos 10 sobre 1. Então, isso aqui dá 2 menos 10. Então, menos 8 volts. Certo? E tem que ser negativo mesmo, né? Já que o campo aponta na direção do decréscimo do potencial. Então, se eu me afastei do centro, então isso implica que o meu potencial caiu. Agora está correto. Tem um legal aqui. Então, um elétron é projetado com velocidade inicial de 10 a sétima metros por segundo em um campo uniforme. Entre placas paralelas. Então, vamos colocar aqui duas placas paralelas. Uma dessas placas paralelas estará positivamente carregada. E a outra placa estará negativamente carregada, o que produz um campo elétrico, né, apontando nesta direção. Vamos dizer que esse campo elétrico seja uniforme, apontando na direção menos y, tá? Vamos colocar aqui um sistema de coordenadas e isso vai ser um problema bidimensional, né? Aqui vai ser y, aqui vai ser x. Ok. Vamos dizer que essa carga foi colocada bem no centro dessas duas placas, com a velocidade inicial de 10 a sétima metros por segundo, na direção x. Então, essa é a minha velocidade inicial. Vamos dizer que a separação entre essas duas placas é de 2 centímetros. E vamos dizer que o comprimento, né, desse capacitor aqui é de 10 centímetros. Vamos imaginar que ele é infinito na direção de z, certo? A gente está vendo aqui uma seção reta desse cara. Beleza. Vamos dizer que essa carga ela entra bem no meio dessas duas placas, mas quando ele começar a traçar a velocidade, né, o que vai acontecer? Esse campo elétrico vai acelerar essa partícula, tá? E ela vai simplesmente tangenciar a placa inferior na sua saída de dentro dessa região. Então, a gente sabe que ela tangencia, ou seja, ela passa por esse ponto específico aqui. Tangencia na sua saída. Desculpa, só que não é a placa inferior, é a placa superior. Apesar de que o problema matematicamente é igual, a gente só vai fazer mudar a intensidade da carga. Ok? Então, ele ligeiramente ele tangencia a placa superior na saída dessa região. Então, a gente sabe que a trajetória da carga é esta. A encontra a intensidade do campo,
e B obtenha a velocidade quando a carga sai, né? Quando a carga sai da região. Ou seja, a velocidade é aqui, nesse ponto aqui. Beleza. Acho que dá pra gente resolver esse e ficar por aqui por hoje. Diz aí, Valdomiro, já que você foi o forte que sobreviveu. Como é que a gente resolve esse problema? Ele parece um pouquinho mais difícil do que ele realmente é. Diz aí. Como é que você tentaria? E aí? Alguma ideia? Sem ideias? Tá bom. Vamos primeiro pensar no seguinte. Essa carga aqui vai ter um certo valor Q, certo? Você acha que essa carga é positiva ou negativa? Por conta da maneira como a carga foi acelerada. Se ela foi acelerada para cima, ela ganhou uma aceleração em Y, que é contrária à direção do campo. Então a gente sabe que ela tem um determinado valor menos que uma carga negativa. Beleza. Uma coisa que a gente precisa perceber é, em todos os problemas mecânicos, a gente pode dividir os nossos problemas, né, em duas coordenadas aqui, porque a gente está trabalhando em um sistema bidimensional. Então, para essas duas coordenadas, quais são as forças que estão sendo exercidas sobre essa carga? Aqui a gente não está considerando a força gravitacional, certo? Nós estamos considerando apenas a força elétrica. Então, existirá uma força elétrica atuando sobre essa carga, e essa força elétrica tem direção contrária ao campo elétrico. Isso é o que vai fazer com que a minha carga suba em vez de descer. Então, haverá uma força elétrica fazendo com que a carga ganhe quantidade de movimento na direção Y. No entanto, não existe nenhuma força no nosso problema na direção X. Concorda comigo? Então, é razoável, pela lei da inércia, a gente aceitar que essa partícula ela não teve aceleração na direção X. Então, a gente sabe que a aceleração da partícula, vamos colocar aqui o que a gente sabe. A aceleração da partícula F maior do que E, você quer dizer em módulo? Como assim F maior do que E? Sim, porque no caso ela não foi puxada, meio que puxada. Ou essa questão foi contribuição justamente da parte inferior negativa? Eu não sei se faz muito sentido a gente comparar F e E em módulo. Porque F é força, está sendo medido em Newton, e o campo elétrico está sendo medido em volt por metro. Então não faz muito sentido a gente comparar F com E, no sentido de comparar os módulos, certo? A única coisa que faz sentido a gente observar aqui é que F e E possuem sinais em direções opostas, certo? Então, como eles possuem sinais em direções opostas, isso implica que a carga tem que ter um valor negativo. Então, faz sentido dizer assim, aqui no caso F é maior do que zero e E é menor do que zero. Faz sentido dizer isso. Mas comparar os módulos não faz muito sentido. Certo? O módulo da força pode ser menor, desde que a carga seja em nanocoulombs, por exemplo. Tipicamente vai ser. Mas não faz muito sentido físico ter essa comparação. Certo? Então, a aceleração da partícula ela tem a seguinte direção. A gente sabe que essa aceleração vai ser uma determinada aceleração na direção Y. A Y. Foi horrível essa notação aqui.
eu botar maiúsculo, AY na direção AY, apontando para essa direção positiva. Essa é a primeira coisa que a gente sabe. Então, como é que a gente resolve esse problema lá em mecânica? Se a gente conhece a velocidade x, o x é conhecida, e a gente sabe que também que no tempo t igual a zero, a posição em x é igual a zero, a gente pode, dado x igual a 10 centímetros, encontrar quem é esse tempo. Certo? A gente pode resolver esse problema aqui fácil com o que a gente conhece de mecânica, porque a gente sabe que o x é conhecida e constante. É um problema de velocidade constante, porque nós não temos força adicionando quantidade de movimento na direção x. Sabendo o tempo, então sabendo o tempo em que essa partícula atinge x igual a 10, né? Porque aqui esse comprimento é 10 centímetros. Então, se a gente sabe o tempo em que a partícula atinge x igual a 10, a gente vai encontrar o mesmo tempo em que y é igual a 1. Vamos colocar y igual a 0 aqui. Vamos colocar a origem exatamente onde a partícula começa. Então, a gente vai botar a origem no ponto onde a partícula começa. Então, a gente sabe que se a informação foi dada de que a carga tangencia a placa superior na sua saída, a gente sabe que nesse ponto aqui, o tempo foi igual para os dois. A partir do tempo, a gente consegue encontrar a aceleração. Então, quarto passo do tempo. Encontramos a aceleração. E aí, por fim, a gente encontra o campo E. E, obviamente, a gente já vai ter também a velocidade quando a carga sai da região. Beleza? Tá tranquilo, né? Então, vamos resolver esses passos aqui. Então, vamos chamar esse tempo aqui de Tx, o tempo em que essa partícula cruza esse ponto. Então, a gente sabe que V é igual a V0. Desculpa, nada a ver. Essa aqui seria se fosse um movimento acelerado, mas o movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT, né? A gente sabe que essa é a equação do movimento uniforme. Então, o espaço que a gente quer encontrar é 10 centímetros. Então, 10 centímetros é 0,1 metros, igual a S0. Eu coloquei a partícula na origem, né? Então, meu S0 em X, vamos colocar S0X, SX, VX. Só para a gente separar o movimento em X e Y. Então, meu ponto inicial é 0, mais a minha velocidade, que é 10 a sétima metros por segundo. 10 a sétima metros por segundo. Vou botar um mais bem não ambíguo. Vezes o tempo t, que vai ser dado em segundos. Né? Então, esse meu tempo t, x, é igual a 10 a menos 8 segundos. Então, eu já tenho aí essa informação. 10 a menos 8.
segundos, ou seja, demora 10 a menos 8 segundos para que essa partícula atinja este ponto aqui. Ok. Em Y, a gente tem um movimento uniformemente acelerado, né? Então, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, novamente aqui, ó, esse S0 agora em Y, V0 a velocidade zero em Y, tempo. Esse tempo vai ser o meu tempo final, né? E aqui é a aceleração, módulo da minha aceleração, né? T ao quadrado sobre 2, e SY. Ok. Quem são essas minhas posições, tá? A minha posição final em Y é 1 centímetro para mais, né? Então, minha posição final aqui é 1 centímetro, então 0,01 metros. A minha posição inicial, eu coloquei a minha partícula na origem, né? Então 0 mais. Quem é a minha velocidade inicial na direção Y? Nenhuma, né? A minha carga entra aqui nesse espaço com uma velocidade puramente na direção X. Então esse terceiro termo também é 0, e o último termo vai ser A sobre 2 vezes o meu tempo ao quadrado, né? Então 10 a menos 8 é elevado ao quadrado. Então, isso significa que a minha aceleração, meu módulo da aceleração na direção Y, posso colocar esse Y aqui só para orientar, vai ser 2 vezes, aí esse cara daqui é 10 a menos 2, e esse cara daqui é, vamos lá, 10 a menos 2, dividido por 10 a menos 16. Então, esse cara é 2, 10 a menos 14 metros por segundo ao quadrado. Então, encontrei aqui a minha aceleração em Y. E como eu sei... Opa! Como eu sei que eu não tenho forças em direção em X, eu sei que a minha aceleração total é essa. A minha aceleração total em todos os pontos ali vai ser 2, 10 a menos 14 AY metros por segundo quadrado. Ok. Não seria mais 14, não, professor? Ah, gente, mais 14. Desculpa. Você tem razão, Paulo. Mais 14. Beleza. Esse dia fica cheio de erro, hein? Que horror. Liga lá. Nada não, professor. Tá. O pensamento está certo, mas a mão está indo errada. Como é? O pensamento está certo, mas está escrevendo errado. Eu tô desconcentrado, estafado, cansado. Preciso dormir. Bem, agora a gente vai igualar as duas forças, porque se a gente sabe a aceleração, pela lei de Newton, a gente sabe qual é a força que provoca essa aceleração. Então, essa força aqui é massa vezes aceleração, é igual à quantidade de carga vezes o campo elétrico. Então, aqui é a massa do elétron vezes essa aceleração. Então, aqui eu vou colocar dessa forma. AY na direção Y, igual a Q, é a carga do elétron, então menos E, vezes o meu campo. Quem é o meu campo? Eu posso dizer que E é igual a um E na direção Y vezes AY. Desde que esse EY seja um escalar negativo, não precisa ser negativo. E aqui, obviamente, ele vai ser negativo. Então, Q é Y na direção AY. Por ortogonalidade, eu igualo, né, os meus módulos. Então, M
AY, em que M é a massa do elétron, é igual a menos EY, o que resulta em EY igual a menos massa do elétron sobre carga do elétron vezes AY. Eu não sei essas constantes de cor, mas o meu campo vai ser igual a menos massa do elétron sobre carga do elétron vezes 2 elevado a 10 a 14 AY volts por metro. Aí é só colocar e substituir a carga do elétron e a massa. Beleza? E aí obtenha a velocidade quando a carga sai da região. Então, para resolver a letra B, é mais simples ainda, porque na letra B a gente vai fazer velocidade em Y é igual a velocidade inicial em Y mais AYT. Então aqui eu quero avaliar qual é a minha velocidade final para o tempo t igual a 10 a menos 8 segundos. Então VY na saída, né, será igual a essa aceleração. Então 2, 10 a 14 metros por segundo vezes 10 a menos 8. 10 a menos 8 segundos. Então, metros por segundo ao quadrado vai dar em metros por segundo esse resultado. Então, é 2 vezes 10 a menos 6. 10 a sexta. Metros por segundo. Isso na direção Y. O que significa que a minha velocidade total, U, naquele ponto, será a minha velocidade inicial em x, que é constante. A minha velocidade inicial em x foi quanto? 10 a sétima metros por segundo. 10 a sétima AX, mais 2, 10 a sexta AY, metros por segundo. Essa é a minha velocidade. Beleza, Valdomiro? Bem, obrigado por você ter permanecido, obrigado também aos outros que chegaram, tá? E é isso. Semana que vem eu coloco os vídeos de teoria, porque eu acho que assim vai ser melhor, vai ser mais rápido. E na quarta-feira eu volto resolvendo mais exercícios. Alguma dúvida, Valdomiro? Não, nenhum, professor. Beleza. O tipo de questão que eu vou colocar na prova é parecido com isso, tá? Eu não vou inventar a roda. Muito provavelmente vão ser 2 exercícios um pouquinho mais simples, certo? E eles vão envolver... na verdade, eles não vão ser exercícios tão complexos, tá? Provavelmente eu vou botar 2 dos primeiros 2 capítulos e 1 do terceiro. Então, 1 de campos elétricos, então provavelmente, dado um campo, obtenha a densidade e a diferença de potencial. Ou dado um potencial, obtenha o campo e uma densidade de cargas. Uma variação desse tipo para usar a lei de Gauss, por exemplo. Na segunda parte, algum problema desse capítulo 5, né? Então envolvendo a parte de polarização, então um meio dielétrico para você obter o vetor polarização, esse tipo de coisa, e na terceira um problema de valor de fronteira. Então, 3 exercícios para vocês resolverem, tá? A prova está marcada para daqui umas 2 semanas, eu acho. Mas a gente ajusta de acordo com o que for necessário para que seja tranquilo para todo mundo fazer. Beleza? Beleza, professor. Então vai ter uns 3, 4 exercícios na prova, não é isso? Isso, vai ser entre 3 e 4 exercícios. Mais ou menos por aí. Beleza. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa tarde aí. Obrigado. Boa tarde. Até a próxima. Até a próxima.